Quando você coloca algo na mão de Deus, Deus, Ele, lá nos céus, Ele entende que isso não é apenas uma petição, mas que isto é muito mais. Isto é um clamor, e clamor Deus responde. Quando é envolvido com lágrimas, Deus responde muito mais rápido. Quando é envolvido com, aleluia, choros e com voz embargada, Deus lá nos céus, Ele não aguenta, Ele não aguenta. E Ele então olha para a terra e diz: ei, eu estou enviando socorro para a tua vida. Atualmente, a Bíblia está dizendo que Ezequias estava protegido, não pelos braços humanos, mas pela própria mão do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque enquanto Ezequias está aqui na terra, andando em retidão, servindo em retidão, vivendo em retidão, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão contemplando a vida de Ezequias. E quando isso acontece, meu irmão, não há quem possa tocar, não há quem possa abater, não há quem possa desanimar a vida de um crente fiel. Meus irmãos, o texto que lemos faz menção a um rei por nome de Ezequias. Esse rei, ele conduzia, comandava o reino de Judá e tinha sob as suas mãos o controle dessa parte do reino. A outra parte do reino, a parte de Jerusalém ou de Israel, era conduzida pelo rei Oséias. A Bíblia diz que esses dois reis tinham duas condições diferentes, porque Oséias, a Bíblia nos diz que ele, ao começar a reinar, ele não faz o que é reto aos olhos do Senhor. Mas, diferente, Ezequias, ele tem uma vida de retidão, uma vida sincera na presença do Senhor. Então, lendo o texto, eu pude entender algumas qualidades da vida de Ezequias. Primeiro, quando lemos o texto, entendemos que Ezequias, ainda na sua tenra idade, 25 anos, ele começa a reinar sobre Judá. Aos 25 anos, ele começa a conduzir o reinado de Judá. Aos 20, a Bíblia diz que, que com 29 anos ele está reinando. Ou seja, ele ficou reinando em Judá 29 anos. Um reinado que se estendeu, que se prolongou. Mas por que isso aconteceu? Aí o versículo seguinte nos mostra que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou de conformidade com o seu pai Davi. Com tudo que Davi fizera, Ezequias fez, seguiu os passos, seguiu os mesmos caminhos, da mesma maneira, da mesma forma, porque só conseguimos aprender alguma coisa quando seguimos os passos daquele que está na liderança, na frente, daquele que está na direção. Então Ezequias, ele se porta da mesma maneira que Davi. Mas se voltarmos a alguns capítulos, o pai de Ezequias, Acás, fez tudo ao contrário, tudo que era desfavorável e que não agradava aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que o pai de Ezequias, ele adorou imagens, serviu a outros deuses. A Bíblia diz que ele viveu uma vida totalmente distorcida do que era a vontade de Deus. Mas quando o pai de Ezequias morre, quem vai assumir o reinado é Ezequias. E aí nós entendemos que Ezequias, ele não andou nos caminhos do seu pai,
Por quê? Porque ele entendeu que melhor é seguir os passos de um rei como o rei Davi do que viver nos caminhos que o seu pai vivera. E a Bíblia diz que ele fez tudo o que agradou aos olhos do Senhor. Tudo o que agradou aos olhos do Senhor ele fez, de forma que ele seguiu os passos do rei Davi. A seguir nós vemos que Ezequias ele quebra os altos, ele destrói as estátuas, ele arranca os bosques e faz tudo em pedaço, inclusive a serpente de metal que foi erguida, que foi erigida, a qual a Bíblia diz que foi por meio de Moisés que essa serpente foi criada, lá ainda no Êxodo. Então entendemos que ele está mudando o culto que outrora era um culto pagão, o culto que o seu pai outrora servia. Ele agora está mudando, ele agora está trazendo algo diferente para dentro do costume de Judá. Por quê? Porque ele está quebrando tudo que é de idolatria, tirando tudo que está fora do lugar e estabelecendo coisas novas, aleluia, dentro da casa do Senhor. No seu primeiro ano do seu reinado, a Bíblia diz que Ezequias ele vai abrir as portas da casa do Senhor. E aí você pode se perguntar, mas por que elas estavam fechadas? Porque no reinado do seu pai, ele deixou de servir a Deus para servir a outros deuses. No reinado do seu pai, ele deixou de seguir os passos, os princípios, os mandamentos do Senhor, para seguir os princípios dos deuses pagãos. Então as portas do templo haviam se fechado, já não havia mais culto, já não havia mais adoração. Ezequias está colocando um novo marco na história do povo de Judá, porque quando ele assume o reinado, a Bíblia diz que ele faz tudo o que era reto aos olhos do Senhor. No seu primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a qual ele está na direção do reinado, ele abre as portas do templo. E a Bíblia é bem clara em nos dizer que ao abrir a porta do templo, ele vai reparar, ele vai consertar, ele vai colocar, fechar as brechas que nela havia, trazer sobre as portas madeira nova, para que as portas ficassem bonitas. Porque tudo que nós fazemos para o reino dos céus precisa ser perfeito, precisa ser bonito. Em terceiro, Ezequias convoca levitas e sacerdotes, sacerdotes e levitas. E na sua convocação, Ezequias diz: olha, santifiquem-se agora, nesse momento. Ele olha para os levitas, que eram aqueles que cuidavam da casa, que eram aqueles que serviam dentro da casa, e eles diz: santifiquem-se agora, a partir desse momento. E no versículo seguinte ele diz: olha, tire para fora do santuário toda a imundícia, tudo que é sujo, tudo aquilo que é contrário à lei do Senhor, arranque de dentro da casa, tire de dentro da casa, lance para fora da casa. Há 4 coisas indispensáveis dentro desse texto que eu preciso passar para você, para se houver um avivamento, uma renovação espiritual dentro do povo de Deus, dentro da história, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Precisamos entrar com isso sobre a nossa vida. A primeira coisa que Ezequias está fazendo quando ele convoca os sacerdotes e levitas a tirarem as imundícias de dentro da casa, nos versículos seguintes ele diz:
Agora vocês façam confissões dos vossos pecados, porque os vossos pais pecaram, os vossos pais erraram, e o nosso Deus não se agradou de tudo aquilo que eles fizeram. A primeira coisa para haver renovação espiritual em nossa vida é a confissão de pecado. A segunda coisa que precisamos entender, para que haja uma santificação no templo, na casa, precisamos estar em santificação na casa do Senhor, na presença do nosso Deus. A terceira coisa para que se haja renovação espiritual e que haja também avivamento sobre a nossa vida é a renovação do conserto. Mas o que isto tem a ver com a nossa vida nesta noite? O que isto tem a ver com esse propósito da carta para Deus? Eu vou te dizer, quando estamos entrando na presença do Senhor, nós precisamos estar confiantes de que a nossa vida está enquadrada na presença do Senhor de conformidade, assim como Ezequias, ele se fez na presença de Deus, porque a Bíblia diz que ele andou, aleluia, em retidão na presença do Senhor. Ele viveu uma vida reta, uma vida íntegra na presença de Deus. Deixa eu entrar, correr um pouquinho mais. O texto diz que depois da terceira coisa, que a renovação do conserto. E que renovação é essa? É a renovação da aliança. A renovação da aliança, ela é feita quando há um princípio quebrado. E que princípio é esse? O texto nos diz que os filhos de Israel, ou o povo de Judá, ainda no comando do seu pai Acás, eles transgridem a lei, pecam perante o Senhor. E quando eles fizeram isso, eles quebraram a aliança, deixaram de estar seguindo ao Senhor, deixaram de estar vivendo de conformidade com os princípios em que a Bíblia nos ensina. Mas o livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 10, o texto diz que eles agora vão renovar esse pacto, essa aliança. De que forma? A Bíblia diz: vindo ao coração, que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Versículo 11, Ezequias está dizendo ao povo: meus filhos, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar adiante dele, para o servirdes, e para serem seus ministros, e para queimarem os incensos. Essa é a renovação. Por quê? Porque quando quebramos princípios, precisamos retornar para dentro da Bíblia Sagrada e entendermos que sem o conserto, sem a renovação da aliança, não há como estarmos na presença de Deus vivendo em retidão. O texto diz que eles então fazem esse conserto, eles se purificam, purificam-se o templo. Estando o templo purificado, agora eles estão prontos para seguir adiante com tudo aquilo que foi colocado, aleluia, no coração de Ezequias. Essa história de Ezequias é muito interessante, porque diz a Bíblia que o templo da casa do Senhor estava totalmente destruído. Era preciso passar por uma renovação espiritual, era preciso passar por uma mudança espiritual. E isso não vinha apenas do povo, passava pelo rei, que naquela época estava no comando. Agora vinha sobre os levitas, aqueles que estavam cuidando da casa, e também sobre os sacerdotes, aqueles que ofereciam sacrifícios diante da presença do Senhor. Mas quando tudo acontece de conformidade com a presença de Deus,
Deus e com o querer do Senhor, as coisas mudam. A Bíblia diz que o culto volta a ser um culto fervoroso, o culto volta a ser um culto alegre, o culto volta a ser um culto aonde a manifestação da glória de Deus se faz presente. Sabe por quê? Porque quando tudo está estabelecido, quando tudo está de conformidade com a palavra de Deus, não há nada que impeça da glória, da presença de Deus descer sobre a nossa vida. Aí entendamos, no livro de 2 Crônicas a história é a mesma, só que de forma resumida. É a mesma história, é o mesmo conto, são as mesmas narrativas, mas em algumas partes o escritor ele resumiu. A Bíblia nos diz que Ezequias, no capítulo 32 de Crônicas, depois de transformar a casa, ele vai convidar o povo para a celebração da Páscoa. Era uma festa anual que eles tinham e que havia se esquecido por causa dos pecados dos reis que vieram antes dele. Ezequias está conduzindo o povo de novo à adoração. No capítulo 31, Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas, coloca em ordem o seu turno, o seu momento, aonde eles iriam servir, aonde eles iriam sacrificar, aonde eles iriam cuidar do templo, da casa do Senhor. Ezequias está dizendo para eles: olha, o seu dia vai ser esse, o seu dia vai ser esse, o seu dia vai ser aquele. Ezequias está dizendo: vai ser tudo feito com ordem e com decência, porque para Deus não se faz nada relaxadamente, mas é preciso fazer com ordem e decência na casa do Senhor. Aí no capítulo 31, no versículo 26, versículo 20 e 21, a Bíblia diz que Ezequias, aleluia, fez tudo em Judá o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus, em toda a obra que Ezequias colocou no serviço da casa de Deus e na lei e no mandamentos, aleluia, para buscar a seu Deus com todo o seu coração. Ezequias ele fez, Ezequias ele prosperou. Eu entro na palavra agora. Em 10 minutos eu trago para você uma mensagem da parte de Deus. O capítulo 32 de 2 Crônicas diz assim: depois destas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e com seus varões, para que tampasse as fontes das águas que haviam fora das cidades, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que vieram os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. A Bíblia nos diz no versículo 7 que Ezequias, ao terminar todas estas coisas, aleluia, disse ao coração de todos os oficiais de guerra e de todo o povo que estava na praça, dizendo: agora esforcem-se, tenham bom ânimo, não temais e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem tampouco por causa da multidão que está com ele, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Entenda isso.
Eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Tudo aquilo que nós fazemos com sinceridade, com retidão, na presença de Deus, aleluia, sempre vai se levantar alguém para tentar parar, para tentar fazer calar a tua voz e para tentar fazer com que você desanime na presença do Senhor. A Bíblia diz que Ezequias andou em retidão na presença de Deus. Ezequias viveu de conformidade como Davi viveu. Ezequias, aleluia, restabeleceu o culto, colocou de volta a ordem que havia se perdido dentro de Judá. Mas aleluia, alguém vai se levantar porque não está contente, alguém vai se levantar porque não está feliz, alguém vai se levantar porque está vendo a prosperidade da tua vida, a prosperidade do teu reinado, da tua casa. Então a Bíblia diz que depois que ele colocou tudo em ordem, depois que ele andou em fidelidade na presença do Senhor, veio Senaqueribe, veio o rei da Síria com fúria, com ira, aleluia. Deixa eu dizer algo para você: Senaqueribe nessa história representa o diabo que vem contra nós com grande ira, com grande fúria, tentando abater a tua alma, tentando tirar a paz do teu coração, tentando roubar a expectativa de vida contra a tua vida. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, aleluia, não tenha medo, esforça-te, tenha bom ânimo, aleluia, porque maior é o que está com você, maior é aquele que está do teu lado. Não há ninguém, não há quem possa impedir o trabalhar, o agir de Deus, enquanto você estiver em retidão na presença do Senhor. Aleluia. Orabandaragassúria. Oh, glória. Ouça o texto, por favor. Ezequias está olhando para o povo e dizendo: com ele está o braço de carne, mas conosco, para nos ajudar, está o Senhor, o nosso Deus. É Ele quem vai guerrear as nossas guerras, é Ele quem vai batalhar as nossas causas, é Ele quem vai pelejar por nós. Você se lembra quando, aleluia, se levantou, a Bíblia diz no capítulo 20, 2 Crônicas, quando se levantou um grande exército contra o rei Josafá, a Bíblia diz que a notícia chegou, porque notícia ruim chega rápido, notícia ruim chega, aleluia, a galope contra a tua vida, aleluia. Mas eu vim aqui dizer para você, enquanto você estiver andando na sinceridade, na presença de Deus, e os seus joelhos ainda estiverem no chão, Deus ainda ouve lá no céu. Olá, bandaragassúria. Aleluia. Falaram a ele: olha, está vindo uma grande multidão da além do mar, das montanhas de Seir. Eles estão vindo aí. Porque às vezes, irmão, parece que os nossos adversários são maiores, podem até ser grande, mas o poder está nas mãos daquele que fez os céus e a terra. Podem até dizer que tem força, mas o braço do Senhor ainda está estendido sobre o teu povo. Quando você coloca algo na mão de Deus, Deus, ele, lá nos céus, ele entende que isso não é apenas uma petição, mas que isto é muito mais. Isto é um clamor, e clamor Deus responde. Quando é envolvido com lágrimas, Deus responde muito mais rápido. Quando é envolvido com, aleluia, choros e com voz embargada, Deus lá nos céus, ele não aguenta, e ele então olha para a terra e diz: ei, eu estou enviando socorro para a tua vida. O texto diz que quando Senaqueribe, ele fica sabendo que Ezequias está fortalecendo o coração do povo,
Ele vai enviar mensageiros a Jerusalém. E quando ele manda esses mensageiros, o texto diz que ele começa a afrontar Ezequias. Afrontar é colocar em dúvida. E ele diz assim: em quem vós estáis confiando, para que vocês fiquem na fortaleza em Jerusalém? Olha as palavras: porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? São palavras de afronta direcionadas a Ezequias. E as palavras de afronta que ele direciona a Ezequias, ele direciona também a Deus. E com Deus ninguém zomba, com Deus ninguém brinca. Senaqueribe está dizendo: não é Ezequias o mesmo que tirou os altos, os seus altares, e falou a Judá, Jerusalém, dizendo: diante do único altar vocês vão se prostrar e vão queimar incenso? Palavras de afronta. Aí ele diz no versículo seguinte: não sabeis vós que os meus pais, não sabeis vós o que os meus pais fizeram a todos os povos da terra? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas terras, daquelas nações que os meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus possa livrar vocês? Palavras de afronta. Aí a Bíblia diz que essa palavra de afronta, essa mensagem, essa carta, ela chega até as mãos de Ezequias. Ezequias lê. Quando Ezequias lê, ele chama Isaías e vão para o templo, porque o melhor lugar para se estar é na casa do Pai, na presença de Deus. Quando eles entram no templo, a Bíblia diz que Ezequias, ele pega aquelas cartas, ele lê, e quando ele lê aquelas cartas, e ele está vendo tudo que está sendo falado acerca dele, acerca do Deus a qual ele serve, ele estende elas no chão. Ao estender elas no chão, a Bíblia diz que ele se debruça sobre ela. E a Bíblia diz que então ele vai falar com Deus. A oração de Ezequias é uma oração muito forte, interessante, porque na oração de Ezequias entendemos que Ezequias, ele faz tudo em forma de retidão, de maneira exemplar, de uma forma que ele agrada aos olhos de Deus. Quando ele se posiciona para falar com Deus, Ezequias, ele ora ao Senhor, e dizendo ao Senhor da seguinte maneira, ele exalta, magnifica, glorifica a majestade do Senhor. Ele diz: Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e também a terra. Ele está reconhecendo a grandeza de Deus. Ele está dizendo: Senhor, tu tens o poder, o Senhor fez tudo, o Senhor criou todas as coisas, o reino dos homens são teus, tu dominas sobre as nações, sobre os povos. E aí a Bíblia diz que Ezequias, ele dirige a sua voz ao Senhor e diz: Senhor, inclina os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha e vê as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo.
E eu fecho a Bíblia para dizer para você: enquanto você andar em sinceridade, em retidão com Deus, sempre vai se levantar quem se opõe, sempre vai se levantar quem quer te ver caído, te ver prostrado. A maior alegria do diabo é ver pessoas desanimadas, apáticas, abatidas, pessoas que já não querem mais servir, andar, viver de conformidade com o querer e a vontade de Deus. O diabo, ele não brinca. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Mas o mesmo texto também, no livro dos Salmos, a Bíblia nos diz no livro dos Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, para livrá-los de todo o perigo, de toda a sedição. Quando eu olho para o texto aqui do livro de 2 Reis, existe uma coisa muito forte, interessante, para que eu possa dizer para vocês, porque espiritualmente a Bíblia está dizendo que Ezequias estava protegido, não pelos braços humanos, mas pela própria mão do Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque enquanto Ezequias está aqui na terra, andando em retidão, servindo em retidão, vivendo em retidão, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão contemplando a vida de Ezequias. E quando isso acontece, meu irmão, não há quem possa tocar, não há quem possa bater, não há quem possa desanimar a vida de um crente fiel. As tuas palavras foram escritas dentro dessa carta. Você expressou na carta o que você precisa, necessita e almeja diante de Deus. Quando você começou a rabiscar, a escrever na folha do papel, você não estava simplesmente escrevendo um texto copiado da internet, e nem muito menos de um livro. Foram sentimentos que brotaram do seu coração, foram palavras que surgiram da sua alma. Eu tenho certeza que dentro dessas palavras haviam palavras que foram ditas ao Senhor em forma de choro, em forma de lágrimas, porque às vezes, irmãos, nós não temos forças para dobrar os nossos joelhos e orar. Mas se existe alguma coisa que Deus entende, é quando um crente, ele se coloca na presença dele, mesmo em suspiros, mesmo em gemidos, porque Deus ouve até aquele que está, aleluia, simplesmente bocejando com a sua boca e dizendo: Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Deus entende, Deus compreende. Quando você escreveu a tua carta, Deus lá no céu estava dizendo: eu sei o que você está precisando, eu sei tudo o que você está passando, eu sei as afrontas que você está vivendo. Ei, eu sei isso aqui, por favor. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: enquanto você escrevia a tua carta, eu assinava embaixo para dizer para você, aleluia, maior sou eu na tua vida do que as aflições que têm afligido o teu coração. Eu encerro com o texto de Paulo escrevendo aos Romanos. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: porque as aflições desse tempo presente não são nada comparado com a glória que se há de ser revelada. Mas aí nos versículos seguintes, e no versículo 31, é o que me chama a atenção. Paulo diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, Paulo diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo está dizendo: olha,
Se ele não poupou o teu próprio filho, deu o seu próprio filho para morrer por tua causa, como é que ele não vai dar para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita? Não se deixe ser abatido diante das provações que têm sobrevindo sobre a tua vida. Mas enquanto alguém está dizendo para você: ei, desista, pare, porque estas foram as palavras que eu ouvi alguns dias atrás. Não palavras de homens, não palavras de pastor, mas o diabo, ele vinha a todo instante dizer: chega com isso, acaba com isso, para que ficar assim? Porque só sabe o que passa quem está enfrentando, só sabe o que está sentindo aquele que está vivendo a dor. E eu estou falando aqui com propriedade. Sabe por quê, irmão? Porque querer desistir, todos nós já queremos. Algum dia na vida já chegou um sentimento no teu coração e disse: pare com isso. Mas aí chega a palavra de Deus dizendo para você: seja forte, se levante, caminhe, porque maior é aquele que está com você. Ele é maior do que tudo. É maior do que a adversidade, é maior do que o problema, é maior do que a luta, é maior do que a afronta que tem vindo contra a tua vida. Ele é maior. Aleluia. Oh glória. Fique de pé, por gentileza. Eu quero encerrar. Certo dia, a Bíblia diz que estava dois homens em um monte. Esses dois homens estavam lá por um propósito. E eles estão lá em cima no monte. E o rei da Síria está querendo fazer guerra contra o rei de Israel. E ele vai consultar os seus servos dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Só que quem está na presença de Deus, Deus mostra, Deus revela, Deus não deixa nada escondido, e nada acontece sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que Eliseu manda mensagens ao rei de Israel e diz para ele: olha, não vá por esse caminho, porque o rei da Síria está tentando armar uma emboscada contra você. A Bíblia diz que ele envia para lá cavalos, carros e um grande exército que vieram à noite e cercaram a cidade. Nesse momento, Eliseu está no monte junto com seu moço. E quando eles estão lá no monte, a Bíblia diz que o moço se levantou muito cedo e saiu. E ele viu que o exército havia cercado a cidade. Não havia por onde sair, nem por onde entrar. E ele voltou para Eliseu e disse: Eliseu, meu senhor, a cidade está cercada. O que é que nós faremos? Eliseu, olhando para ele, disse as mesmas palavras que disse Ezequias: não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. A Bíblia diz que então Eliseu disse para o Senhor, de uma forma de oração: peço-te que abra os olhos do menino para que ele veja. E quando ele abriu os olhos do menino, aleluia, no monte estava um grande exército de cavalos e carros de fogo
ao redor de Eliseu. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver caminhando na presença de papai, e a Bíblia diz no Salmo 91, que os anjos do Senhor darão ordem a teu respeito, para que ninguém toque na tua vida. Oh glória! Não há ninguém que possa tocar. Eles estão cercados por carros e cavalos de fogo, por carros de fogo e cavalos, de forma que ele, quando o moço vê aquilo, eles descem. E aí a Bíblia diz que Eliseu ora ao Senhor e pede: fere, peço esta gente de cegueira. Irmãos, você já parou para pensar? Um exército inteiro cercando a cidade, e uma oração simples, pastor: Senhor, eu peço-te que o Senhor segue eles de cegueira. Acabou. Quem queria matar, agora não está vendo. Quem queria ferir, agora não está enxergando. Porque Deus faz assim, Deus confunde o inimigo. Deus faz com que o inimigo feche a boca. Deus faz com que o inimigo venha por um caminho. E a Bíblia diz que por um caminho ele vai vir, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir diante da sua presença. Meu irmão, fique com esta palavra nessa noite. Ainda de pé, eu oro para você, eu oro ao Senhor por vós, e peço para que cada pedido que aqui está, o Senhor receba em tuas mãos. Amém? Eu sei que o pastor vai fazer uma oração junto com vocês daqui a pouco, mas essa é a minha oração. Eu vim aqui nessa noite para abençoar a tua vida. Eu trouxe uma palavra de Deus para o seu coração dizendo: não entristeça, mas continue firme, continue andando, seguindo, porque por mais que sejam grandes as tuas afrontas, as tuas perseguições, o seu Deus ainda é maior do que tudo. Fecha os teus olhos, porque em um ato de fé, e eu creio que pela fé a gente venceremos nessa noite. Feche teus olhos. Senhor, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, eu venho, Senhor, na tua presença. Ezequias, ao receber aquelas palavras de afronta contra a tua vida e também contra o Senhor, ele orou, ele clamou a ti, ele pediu: abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Abre os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve todas as palavras de afronta que o rei Senaqueribe fez contra ti, contra o Senhor. Os teus filhos vieram aqui porque eles creem, eles acreditam que há uma resposta, há um trabalhar, um agir, um mover sobrenatural do teu Espírito sobre a vida deles. Então eu te peço, em o nome de Jesus, cada palavra, Senhor, que foi escrita, Senhor, sobre esta carta, que foi endereçada diante do teu altar, eu apresento agora, Senhor, diante desta igreja. Eu coloco o Senhor em tuas mãos, e em o nome de Jesus, o Pai, eu te peço nesse momento, ó meu Deus, age, Senhor, sobre a vida do teu filho, da tua filha. Entra com providência, Senhor, em todas as áreas, ó Pai, que eles necessitam. Senhor, se for porta de emprego, abre as portas. Se for enfermidade, cura. Se for, Senhor, meu Pai, uma causa na justiça, entra, Senhor, meu Pai, com a
tua provisão. Ó Deus, responde a oração do teu povo, responde, ó Deus, a voz do teu povo, responde, ó Deus, a escrita do teu povo. Entra agora, Senhor meu Pai, com a tua caneta e assina, Senhor, a petição do teu filho nesse momento, a petição da tua filha, Senhor, no reino espiritual. Agora eu lhe peço, ó Deus, repreenda toda a artimanha, Senhor, do inimigo contra a vida do teu filho e da tua filha, as afrontas, as perseguições, as palavras, Senhor, de difamação e de calúnia, Senhor, contra o teu servo e a tua serva, em nome de Jesus, joga por terra agora, Pai, joga por terra agora, em o nome de Jesus. Vai quebrando, Senhor, todo o empecilho, o embaraço, Senhor, de Satanás, e na vida do teu povo, ó Deus, entra agora com a tua providência, entra agora com a tua providência, entra agora com a tua providência, em o nome de Jesus. Quantos crê? Digam amém. Meus irmãos, eu agradeço a Deus a oportunidade. Os irmãos podem se sentar no nome do Senhor Jesus. Eu só quero curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.